quinto ano, como é que vocês estão? A gente vai agora fazer uma pequena revisão, né, dos conteúdos que vocês dos conteúdos de psicanálise, que eu acho que já ficaram um tempinho lá para trás. A gente ficou todo engajado em ver a psicologia fenomenológica existencial. Eu acho que algumas coisas podem então ter ficado um pouco esquecidas nesse meio tempo. Então a ideia é que a gente possa rever esses conteúdos para poder trabalhar então o exercício avaliativo que foi passado na semana passada. O foco vai ser hoje mais na teoria, mas a gente vai fazendo articulações com o caso para que vocês possam ter um pouco mais de facilidade na hora do desenvolvimento do exercício. Vamos lá então, hein? Gente, essas são as duas questões, né? Na verdade, a única questão dividida em duas que eu fiz para a gente discutir o caso. Lembrando um pouco do caso, era um relato de sessão em que uma analista de base psicanalítica, kleiniana, bioniana, está justamente atendendo uma paciente que está passando por um momento muito difícil, né? Acabou perdendo o emprego, tendo alguma intercorrência no seu emprego no dia anterior da sessão. A partir dessa intercorrência, ela passou a ter alguns sintomas físicos muito fortes, passando mal, dor de cabeça, queda de pressão, que foram se prolongando durante o dia e que durante a sessão a terapeuta vai justamente discutindo com ela e mostrando de forma indireta, mas ao mesmo tempo de forma bem intensa, o quanto que esses sintomas físicos, na verdade, são uma expressão de algo, de algumas emoções que ela não estava conseguindo botar para fora. Tanto que a gente percebe que a progressão da sessão é justamente a passagem desse sofrimento que é muito físico por um sofrimento mais psicológico, para reviver, para o reviver de um sentimento que começa a ganhar cor, começa a ganhar força e chega no final a pessoa consegue, ela continua sofrendo no final da sessão, só que ela sofre de uma forma mais apropriada, vamos dizer assim, né? Aquele sofrimento que está relacionado a uma situação da vida dela deixa de ser somente físico e passa a ser psicológico. Qual é o que o exercício pede para a gente fazer em relação a esse caso? A primeiro ponto, vocês teriam que usar a teoria da Joyce McDougall para analisar a forma como a psicóloga atua durante o caso. Então seria uma análise mais da técnica, de tentar demonstrar, usando o caso como exemplo, qual é a técnica recomendada pela Joyce McDougall. No segundo momento, já é um momento mais de articulação teórica, onde você pegaria a teoria do Winnicott e utilizaria ela para compreender a dinâmica psicológica que levou ao surgimento desses sintomas. É óbvio que a gente não tem uma anamnese completa do caso, a gente não tem como fazer inferências muito concretas sobre a vida infantil da paciente, mas a gente pode inferir alguns problemas que devem ter acontecido na fase do desenvolvimento emocional primitivo e que levaram a certas fragilidades psíquicas que tornam possível o surgimento de sintomas psicossomáticos. Seria mais no sentido de uma inferência a partir da base teórica, é claro, e do histórico do caso pelo que foi passado para vocês. Eu vou discutir cada um dos itens, fazendo indicações diretamente no slide, para que vocês possam entender mais ou menos o que cada exercício pede, aonde está essa parte teórica. Vamos primeiro, então, cuidar da primeira questão. Só lendo aqui para vocês, então, terem clareza de qual é o enunciado do exercício. Comente a atuação da psicóloga, compreendendo sua técnica a partir da obra de Joyce McDougall para o tratamento de pacientes psicossomáticos. Então, é comentar a atuação da psicóloga. É esse o objetivo. A psicóloga, durante o caso, ela faz uma série de intervenções. Eu quero destacar algumas muito interessantes. Quando ela, por exemplo, fala sobre não estar cabendo dentro dela, dentro da paciente, tudo isso que ela está vivendo.
outra intervenção muito importante é essa aqui, ó. A sensação que me dá é que está doendo tanto tudo que você está vivendo que você não está conseguindo digerir tudo isso. Ela está se referindo a uma vivência que a terapeuta tem a partir da relação com a paciente. Então, a paciente faz ela sentir isso. E tem outros momentos em que você percebe essa questão. Durante o início da sessão, a terapeuta percebe algumas coisas, né? Ela percebe que ela estava subindo, pisando bem leve para não fazer barulho com o sapato. Ela começa a perceber que a sua atitude se modificou a partir da percepção que ela tinha da paciente. Por que será? Qual é o significado que a gente tem dessa modificação? É isso que a gente vai tentar entender a partir da obra da Joyce McDougall e a partir daí, então, dar sentido para essas atuações da psicóloga. Não é simplesmente um acolhimento e uma empatia, mas ela tem uma ação terapêutica muito específica que a gente vai olhar a partir da teoria. Gente, esse slide, ele é da aula 3, que a gente teve, dedicada somente à teoria da Joyce McDougall, e é o finalzinho do slide onde a gente começa a falar do tratamento dos pacientes psicossomáticos. Então, nesse slide, essa aula foi presencial, né? Nesse slide, a gente vai justamente citar como que a técnica para doença psicossomática é tratada a partir do ponto de vista da McDougall. Primeira coisa, lembra da definição que a McDougall dá para doença psicossomática? Ela justamente vai falar o quê? Que o paciente psicossomático é um paciente que, de alguma maneira, ele não tem contato com a sua dor, né? Na vivência infantil, a gente supõe que esse paciente passou por um nível de angústia muito grande e que a mãe, né, a função materna não teve capacidade suficiente de elaborar esse sentimento e devolver para o bebê. Então a mãe não teve muita capacidade de fazer com que de ajudar o bebê no processo de elaboração e compreensão dos sentimentos de angústia. Então o bebê ficou carregado de uma angústia sem nome e fez então um processo que a McDougall chama de desafetação. Ela pega todos esses afetos do psiquismo e projeta para o corpo. Desafetar significa retirar a vivência do afeto do psiquismo, deixar de entrar em contato com a vivência afetiva. Então, todos os sentimentos, em vez de serem sentidos em estados psíquicos, dor, alegria, nojo, raiva, eles são sentidos corporalmente. Então, o indivíduo, em vez de sentir tristeza, ele vai sentir um peso no corpo. Em vez de sentir um estado de raiva, vai sentir os músculos tensos, duros, né, cãibras. Então vai ter uma série de vivências emocionais, mas que são estados corporais e não mais estados psicológicos. Qual que é a consequência desse processo, né, que define a personalidade, vamos dizer assim, do paciente psicossomático? Primeiro, ele tem uma incapacidade de perceber os próprios sentimentos, ele vive as coisas como se não tivesse colorido sentimental algum. E segundo, essa pessoa geralmente provoca sentimento nos outros. Então esse processo de desafetação, ele não vai só para o corpo, mas ele também vai para o terapeuta. Então o terapeuta, de certa forma, sente coisas e esses sentimentos são, na verdade, sentimentos do paciente. Então ele provoca esses sentimentos no paciente. E isso é muito importante para a gente identificar esse tipo de sintomatologia. A gente percebe, no caso, vários momentos em que a terapeuta mostra que ela sente coisas que são sentimentos que não são dela, né? Que estão relacionados aos sentimentos da paciente. Então, essa via, né, de contato, esse estímulo que o paciente causa no terapeuta, no analista, permite que ele comunique seu estado interno. Então, qual que é a via normal de comunicação entre os seres humanos? Eu tô triste, eu chego pro meu terapeuta e falo, olha, eu tô muito triste, o que eu tô passando é muito difícil.
Eu uso a linguagem, eu uso a minha fala para comunicar os meus estados internos, mas o paciente não tem contato com seus estados internos. Ele não tem como comunicar algo que ele não acessa. Só que, de alguma maneira, o inconsciente desse paciente se comunica com o terapeuta, transmite essa informação. E o terapeuta percebe isso. Só que ele percebe de modo inconsciente, é uma comunicação de inconsciente para inconsciente. De repente o terapeuta começa a sentir coisas. E essas coisas, ele não sabe, esses sentimentos ele não sabe de onde vêm. Se o terapeuta não tem uma preparação psicológica e uma análise que ajude ele a identificar quais sentimentos são próprios e qual sentimento é do terapeuta, ele vai confundir as coisas. Ele vai achar que está triste e que essa tristeza é dele. Quando o terapeuta é bem analisado, ele faz supervisão, faz a sua análise, ele consegue justamente identificar o que é dele e o que não é. E aí ele vai perceber, nossa, eu estou sentindo uma tristeza agora, isso não é meu. Ah, essa tristeza é do paciente. É ele que está me fazendo me sentir assim. Então eu preciso entender esse sentimento que ela me contou inconscientemente. E a partir daí a gente tem a técnica. Qual é a técnica da Joyce McDougall? É justamente ajudar o paciente, né? Ajudar o paciente nas representações e simbolizações, que é justamente o que o paciente não consegue fazer. Eu tenho um estado psíquico, um estado afetivo que eu não consigo representar, seja em forma de palavras, seja em forma de fala, seja em gesto. Eu não consigo transmitir para o outro conscientemente aquilo que eu sinto, porque eu não consigo nem entrar em contato com aquilo que eu sinto. A dor que não é simbolizada, ela perde o espaço psíquico e vai para o corpo, e fica no corpo. E aí o indivíduo, ele sente coisas no corpo, mas não sente coisas psiquicamente, porque ele não consegue representar. E aí, qual que é o trabalho de análise? É nomear, é dar nome a essa angústia. Fazer com que essa angústia possa ser elaborada de forma simbólica, vivida. E aí você percebe que várias vezes a terapeuta inclusive usa de metáforas para fazer com que a pessoa entenda esse sentimento. Porque, por exemplo, se eu descrevo em termos corporais aquilo que a pessoa está sentindo, eu crio uma ponte entre a sensação física e a sensação psíquica. Eu crio, com a metáfora, uma forma de acessar algo que não estava ali podendo ser acessado. Então, quando ela fala assim, parece que você está cheia, parece que você está entupida e que não desce mais nada, né? Fazendo referência ao sistema digestório. Isso faz com que o paciente sinta no corpo, mas passe do corpo para o psíquico, porque aí você metaforiza, torna metáfora, torna simbólico. Esse processo é o que a gente vai ajudar. Quando a gente começa a viver os sentimentos, olha só, então, qual que é o momento? Vamos colocar a terapia em momentos para sistematizar. Tá o paciente e a terapeuta ali. A paciente, desculpa, comunica inconscientemente seus sentimentos para o terapeuta. A terapeuta percebe e aí devolve, só que de forma falada, através de metáforas, de simbolizações, de frases de ajuda. Quando ela faz isso, a paciente consegue reconhecer essas simbolizações como parte da vida dela. E aí ela vai ganhando, vamos dizer assim, instrumentos para entender a sua dor. O que a terapeuta está fazendo? Está fazendo o trabalho que a mãe não fez ou que ela teve dificuldade de fazer na vida infantil. Ela está refazendo esse trabalho. Então, a mãe que justamente ensina o bebê a entender o seu sofrimento e a sua dor, a terapeuta vai cumprir a mesma função, vai ensinar essa paciente a entender o seu sofrimento e a sua dor, né? Só que obviamente a gente não fala para a paciente, você está sofrendo disso. A gente estimula o processo de simbolização. A gente vai dando instrumentos e aí a pessoa vai usando esses instrumentos para que aos poucos ela chegue no ponto, né? Até que a paciente, no caso, chega no ponto em que ela fala, em que ela queria voltar para casa e ver os pais e que então ela começa a chorar. Então ela passa a viver psiquicamente, né?
tudo aquilo que ela estava entalado e ela não conseguia pôr para fora. Então, isso dá para a gente já compreender um pouco como é atuar dentro do processo psicossomático, tomando a Joyce McDougall aí como nosso norteador. Então, o terapeuta ele vai tentar nomear, simbolizar a angústia do paciente que não tem como simbolizar isso, então joga tudo isso para o corpo. A segunda pergunta fala justamente para que a gente consiga interpretar o sintoma do caso, o mecanismo patológico do caso. O que eu estou chamando de mecanismo patológico? É justamente a estrutura psíquica, né, que leva ao desenvolvimento do sintoma psicossomático. Então a gente tem que usar a teoria do Winnicott para justificar uma hipótese do que poderia ter acontecido com a paciente no desenvolvimento do seu sintoma. Como que a gente faz isso? Primeiro a gente precisa entender qual que é a estrutura do sintoma psicossomático, como que ele se forma a partir da teoria do Winnicott, tá? Eu só vou focar um pouco aqui no slide para que a gente possa perceber qual que é o ponto onde essa discussão está mais concentrada. Esse slide ele tem o foco principal daquilo que vocês precisam entender, tá? É ele que vai justamente descrever. Antes tem várias informações importantes, tá? Obviamente, sobre o sintoma psicossomático, mas a gente precisa levar em consideração que aqui eu acho que a descrição é um pouco mais focada. É o último slide. Vamos voltar aqui um pouquinho. Eu vou explicar isso de uma maneira mais esquemática, mas depois eu volto para o slide só para que vocês tenham mais ou menos uma localização ali. Quais são os pontos principais da teoria do Winnicott que permitem compreender o desenvolvimento do sintoma psicossomático? Não precisa falar do desenvolvimento emocional primitivo como um todo, tá? Mas a gente tem que falar de um dos processos mais importantes desse desenvolvimento, que é o processo de personalização. O que acontece no processo de personalização? O bebê desenvolve o que a gente chama de união psicossomática ou psicossoma. O que é a união psicossomática? Lembrando que naquele esqueminha da aula que eu fiz do Winnicott, vocês lembram? A gente entendeu que o indivíduo ele tem o corpo e a psique como elementos distintos, não integrados, tá? Achei que eu consegui escrever aqui. Desculpa, gente, eu tô só apanhando aqui. Corpo e psique. Então, o bebê, né, ele tem o corpo e a psique como elementos não integrados. O que significa não integrados? Não existe ainda uma vivência que unifique essas duas experiências. É como se o bebê precisasse desenvolver essa sensação de que a sua psique habita dentro de um corpo, está dentro de uma corporeidade. A vivência do corpo do bebê é uma vivência muito ainda confusa, né? Ele não tem uma integração desse corpo e também não tem uma integração da sua psique. Não tem uma vivência de unidade. Então é tudo um conjunto de fragmentos que são muito distintos. Porém, o que acontece? O corpo, ele vai sendo, como eu vou dizer, preenchido com uma série de vivências, de sensações. Então vamos pensar que o nosso corpo, conforme vai sendo acariciado, conforme tem cólica, conforme machuca, conforme a criança vai tendo uma série de sensações físicas, essas sensações elas vão ficar na memória, né? Elas vão ser sentidas pelo bebê. Só que elas não são sentidas ainda de uma maneira muito compreensível. Por exemplo, é uma coisa muito engraçada porque isso depende de maturação neurológica, né? Por exemplo, se de repente alguma coisa espeta o seu ombro, sem olhar, você já faz assim. Você já sabe aonde foi a dor. Você tem uma compreensão
não é inconsciente, mas é uma compreensão neurológica de todas as posições do seu próprio corpo, aonde a sua mão vai direto na onde está doendo. O bebê ainda não tem essa habilidade, ele não tem essa habilidade motora de identificar a dor, de se mover em direção a ela, né? Que são habilidades importantes para a sobrevivência, porque se você está machucado, você já precisa saber aonde está machucado e cuidar desse machucado. Outra coisa que o bebê tem são justamente vivências psíquicas, né? De fantasias, que vão ser fantasias sobre essas sensações. Então, toda vez que eu tenho uma sensação, essa sensação provoca algo na minha psique. A minha psique tenta entender essa sensação de alguma maneira, através de fantasias. Então, o bebê sente essas coisas e, ao mesmo tempo, vai criando fantasias sobre essas coisas. Só que a sensação e as fantasias, elas não estão interligadas. Com o tempo, né, conforme o tempo vai passando, o que vai acontecendo? Vai se costurando essa conexão de sensações corporais e fantasias na psique. Essas sensações vão se costurando. E essa costura vai justamente criando uma união entre corpo e psique, que é o psicossoma e a união psicossomática. Essa união, ela não é tranquila, porque ela depende de uma questão muito importante. Algumas vivências corporais são agradáveis, outras vivências são dolorosas. Quando o bebê passa por vivências dolorosas, isso leva a marcas psíquicas que também estão relacionadas a vivências de frustração. Então, imagina que o bebê ele tem fome, mas a mãe demora para entender o choro de fome do bebê. Aí o bebê fica muito tempo com fome. Isso vai levar também a marcas psíquicas de sofrimento. Conforme o bebê vai tendo vivências negativas, vivências de sofrimento, né? Vamos imaginar que essa aqui é uma vivência de sofrimento. Essa vivência vai criar marcas negativas também. O que acontece com o bebê? Ele vai ter uma carga de angústia aumentada, uma tensão psicológica que vai se acumulando. Essa tensão psicológica que vai se acumulando, o que acontece com ela? Se não há um cuidado disso, se não há uma tentativa de cuidar disso, de dar sentido e de tentar elaborar essas vivências para elas ficarem menos intensas, o bebê vai ficar com uma carga de angústia muito grande. Muito grande. Geralmente o que acontece? Conforme o bebê vai passando por frustrações, a função materna, né, vai tentando dar sentido, elaborando, diminuindo o impacto dessas vivências. Isso proporciona... Opa, não é isso que eu quero fazer. Isso proporciona o surgimento de uma... Oh, meu senhor, mas não é isso que eu estou escolhendo. Eu cliquei aqui, cliquei para fazer um quadrado. Não faz quadrado. O que eu fiz para merecer isso? Tudo bem. Vamos nos adaptar à realidade das coisas. Quando a mãe vai justamente cuidando do bebê, quando a mãe vai justamente ajudando a elaborar essas situações dolorosas, vai se criando uma área específica da nossa psique, que é a mente, tá? Espero que eu consiga agora... pronto, entendi. Vai surgindo, então, a mente. A mente, vamos colocar aqui a mente. Não, tá muito ridículo isso. A mente é o quê? A mente é justamente uma área da nossa psique que é capaz de elaborar intelectualmente as vivências de frustração. Então a mente tem essa função. Ela vai criando a habilidade de compreender as frustrações, de elaborar essas frustrações e com isso ela ganha o quê? Conhecimento do mundo.
A psicanálise, então, tem uma coisa muito interessante, né? Ela vai justamente mostrar que o conhecimento vem através da dor. Então, a gente precisa apanhar muito na vida para aprender a entender o mundo e, a partir daí, se adaptar a ele. É a partir das frustrações que o bebê vai começando a adquirir capacidade de compreender o porquê que as coisas deram errado, por que as coisas aconteceram desse jeito. Vai se transformando essas frustrações em conhecimento. E esse conhecimento vai criando uma capacidade de tolerância à frustração. Quanto mais bem estabelecido é esse processo de elaboração das frustrações através da mente, o que acontece? O bebê vai criando uma tolerância maior e essa tolerância permite ele elaborar a dor. Então, todo sofrimento, né, que acontece aqui no corpo, ele vai ser elaborado pela mente. E aí o indivíduo vai continuar podendo manter o seu psicossoma integrado, sem precisar acontecer nada que abale ali. Só que qual é a condição para que ele consiga ter essa capacidade de elaboração das frustrações e de manutenção da sua união psicossomática? Ele precisa que o processo de personalização tenha se desenvolvido de forma tranquila. Então, ele precisa que essa costura que amarra corpo e psique tenha sido feita de uma forma bem estabelecida, o que só pode acontecer quando existe uma função materna que é capaz de estimular esse processo e que é capaz de lidar com as vivências de frustração, apoiar o bebê para que ele não sinta angústia em nível demasiado. Quando o ambiente, né, a função materna é suficientemente bom, o bebê consegue criar uma união psicossomática suficiente para ter o mínimo de tolerância à frustração, que garante a manutenção dessa união. Quando o ambiente é muito ruim, o que acontece? É como se o bebê rompesse com as relações de corpo e psique e ficasse refugiado aqui nas suas funções psíquicas e mentais. Ele se desconecta do corpo. E isso acontece muito nas vivências de alguns psicóticos. Eles têm vivências de personalização, de às vezes sentir parte do corpo deles não é deles, às vezes de sentir que eles têm intrusos corporais ou têm vivências de despersonalização. Então existem diversas vivências do psicótico que mostra essa desconexão da psique com o corpo. Isso é quando o ambiente não é suficientemente bom. Só que existe um meio termo. Existe uma função materna que proporciona um ambiente que não é tão ruim a ponto de quebrar a união psicossomática, mas também não é bom para garantir essa união de forma coesa. Seria uma união que causaria pequenas fragilidades, né, nessa relação. Ficaria tudo meio rompidinho, tudo meio frágil. Essas fragilidades, elas vão justamente colocar a mente em xeque toda vez que surge uma frustração muito grande. Então, toda vez que surge uma vivência de frustração, de dor muito grande, seja ela corporal, seja ela psíquica, principalmente as psíquicas, que são as mais difíceis de elaborar, o que acontece com o psiquismo? Quando ele tem uma angústia muito grande, ele não pode contar muito com essa união para dar conta da elaboração. A mente fica fragilizada para essa elaboração. O que acontece? O corpo tem a mente tem duas alternativas, né? O indivíduo tem duas alternativas. Ou a mente, o corpo e psique se rompe de uma vez e ele cai em estado psicótico, ou quando ele ainda tem um mínimo de estruturação, ele apela para uma tábua de salvação. Que é o quê? Que é quando pega esse sofrimento e devolve para o corpo. Então, o sofrimento corporal
que causou o sofrimento psíquico ou o sofrimento que já era psíquico fica tão intenso e o corpo não dá conta, e a mente não dá conta de elaborar essa frustração, que ela joga então para o corpo. E aí cria esse sintoma psicossomático. Então, resumindo, tá? Quais são os pontos importantes que permitem a gente entender esse processo? Então, primeiro, o sintoma psicossomático está relacionado a falhas no processo de personalização, que aconteceu lá na infância, lá no desenvolvimento emocional primitivo, que a gente localiza ali entre 0, 6 a 8 meses, tá? Essa falha de personalização leva a uma dificuldade de elaborar as frustrações, o que sobrecarrega a mente de angústia. 3. Sob o risco da desestruturação psicótica, a mente busca o alívio do sofrimento, descarregando a angústia no corpo. Então são três momentos importantes. Eu só complementaria isso que eu fiz aqui agora, colocando que as falhas do processo de personalização se devem a um ambiente que a gente chama aqui de mais ou menos. O que eu estou chamando? Esse não é um termo winnicottiano, tá? O ambiente mais ou menos é um ambiente que não é suficientemente bom, mas também não é falho a ponto de criar uma desestruturação psicótica. Então, são falhas que atrapalham basicamente o processo de personalização. Esses 3 pontos aqui já permitem a gente ter uma ideia básica do que acontece com o sofrimento. O indivíduo cria, essa estrutura se desenvolve então no desenvolvimento emocional. O desenvolvimento emocional vai estabelecer esse mecanismo, que é o mecanismo de buscar alívio do sofrimento, descarregando a angústia no corpo. Toda vez, então, que a mente tem uma sobrecarga de angústia, essa angústia libera o receio da mente de se desestruturar e, para isso, ela vai jogar tudo no corpo. Então, isso permite a gente fazer uma série de, como eu vou dizer assim, de hipóteses sobre o caso da paciente. Então, a gente vai poder, da paciente do caso que eu estou colocando, a gente vai poder colocar que essa paciente, provavelmente por essas falhas no processo de personalização que aconteceram na infância, pode ter desenvolvido um mecanismo psíquico que evita a desestruturação da união psicossomática, né? Projetando todo esse sofrimento, essa angústia em excesso, que a mente não consegue elaborar, para o corpo. E aí ela vai justamente conseguir tentar lidar com isso. Então o sintoma psicossomático não é ruim, ele é menos pior, vamos dizer assim. A gente tem que saber fazer essa diferenciação. Porque muitas pessoas acham que um sintoma é ruim, precisa ser extirpado. Na psicanálise, os sintomas nunca são totalmente ruins. Eles têm função e você tem que trabalhar e elaborá-los a partir da função que ele possui. Eu acho que isso permite, então, a gente já ter o básico das teorias que vão ajudar vocês a desenvolver o trabalho. É óbvio que o que eu não quero é que vocês façam uma transcrição literal daquilo que eu falei, né? Transcrever a minha fala. Eu quero que vocês dialoguem com o caso, eu quero que vocês peguem aquilo que foi apontado e vai discutindo aquilo em relação ao caso, tá? Eu ia fazer aqui também uma devolutiva com relação aos exercícios, que eu ainda não fiz. Vocês fizeram 2 exercícios já que eu não discuti, só que eles são exercícios da teoria fenomenológica existencial. Eu não vou colocar em vídeo justamente porque acho que vai confundir falar de 2 teorias ao mesmo tempo.
Vamos ficar esse material só com material, então, de psicanálise. Espero que isso tenha ajudado vocês. Qualquer dúvida, vocês sabem que podem me procurar e a gente vai debatendo conjuntamente tudo isso. Até mais então, gente. Tchau, tchau. Bom exercício para vocês.